Fala pessoal, eu sou a Thalia Varela e está começando mais um Papo Socialista, um podcast do PSTU Natal. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter uma conversa muito importante, quiçá uma das mais importantes mesmo a nível de conhecimento público, que é sobre saúde, a saúde de Natal especificamente. E para poder bater esse papo com a gente, estou recebendo aqui Érica Guarani. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Érica, pessoal, ela é servidora da Saúde Natal, não é mesmo? Exatamente, sou técnica de enfermagem no Hospital Municipal, servidora aqui do município de Natal. E também, para poder somar essa conversa com a gente, estamos recebendo Nando Poeta, que está candidato a prefeito de Natal. Seja bem-vindo, Nando. Olá, minha gente, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui no Papo Socialista, né? Isso mesmo, mais uma vez. Pessoal, Érica também está candidata no mandato coletivo a vereadora, não é isso? Exatamente, estou na bancada socialista do PSTU-RN, compondo um mandato coletivo com os meus companheiros Alexandre Guedes, que é do Detran, e com o Jairan, que é professor do estado aqui. E para a gente poder iniciar esse papo, eu gostaria de fazer um resgate aqui sobre a situação da saúde de Natal. Estamos com o mesmo mandato de um prefeito há 6 anos, e nesses últimos anos a gente viu uma precarização e um desmonte de várias unidades, não é isso, Érica? Então, durante 6 anos do governo de Álvaro Dias, nós, servidores do município, né, principalmente da saúde, a gente enfrentou o fechamento de vários equipamentos de saúde aqui no município de Natal. Um deles muito importante, que os servidores lutaram muito, inclusive fizeram greve contra o fechamento, foi o Hospital Municipal de Natal. Hoje, a única capital do país que não tem um hospital municipal de retaguarda, com leitos de UTI, com cirurgias eletivas, com equipe multiprofissional para atendimento mais especializado, foi fechado, que é o Hospital Municipal de Natal. Então, nós somos a única capital do país hoje que não tem um hospital municipal de retaguarda. E além desse hospital, também tivemos o fechamento de outras unidades, inclusive uma unidade infantil, né? Isso era o único hospital infantil, né? O Evaldo Júnior, que foi fechado por um prefeito que, acredite se quiser, pessoal, é pediatra. Exatamente, a gente fica muito chocado, porque Álvaro Dias é médico, pediatra, é um profissional da saúde, ele abriu esse equipamento e esse equipamento de saúde foi fechado a posteriori, depois da pandemia, e hoje foi alocado dentro do antigo hospital municipal. Ele juntou, inclusive, com outro equipamento de saúde que foi fechado, que é a maternidade Araquém. Então, hoje a gente tem 3 equipamentos de saúde que eram hospitais, um voltado para pediatria, outro maternidade e o hospital municipal, que foram condensados em um único serviço funcionando num prédio alugado, extremamente sucateado, que é onde era o prédio do antigo Hospital Municipal de Natal. E já que a gente traz esse resgate, puxando agora, Nando, um pouquinho para a nossa conversa, dado a essa realidade, Nando, você acha que os natalenses hoje em dia têm um direito a uma saúde de qualidade? Tem não, de jeito nenhum. A gente sabe que esse é um direito humano, né, fundamental, que inclusive tem esse direito garantido na Constituição, né, federal. Só que a gente vê que a rede pública, pela sua deficiência na falta de investimento, né, a gente sabe que não se garante as condições necessárias para que a população possa ter um atendimento de qualidade. Né? A gente vê que não é por falta de recursos. Né? Nós estamos aí no ano de 2023, nós tivemos uma receita de mais de 4 bilhões de reais. Né? Um superávit extraordinário de mais de 600 milhões. Mas o que acontece? Esse dinheiro, na verdade, ele não é investido na rede própria de saúde. O que acontece já, não é, Érica? É um processo de privatização, né, da saúde da nossa cidade, né, com o pagamento dos serviços às empresas e a própria terceirização, né, de serviços e de pessoal. Então, inclusive, é por onde sai. Eles dizem que gastou 31%, inclusive está acima dos 15% da Constituição Federal. Só que quando a gente vai olhar esse montante de gasto, a gente percebe que uma parte significativa vai para a iniciativa privada.
né? Enquanto que a rede pública de saúde fica desabastecida, entendeu? De recursos, de pessoal. Então, a gente vê que esse direito, que seria um direito sagrado, que seria a garantia de um direito humano necessário, né? A gente vê que não existe esse empenho por parte desses prefeitos que passaram na prefeitura e agora, nesses últimos 6 anos, um médico da área de saúde descumpre esse direito humano. E assim, falando um pouquinho também sobre a questão da privatização, né? Para onde vai esse montante de dinheiro, e a gente vê que esses trabalhadores que também exercem essas funções pelos setores privados também sofrem absurdos, né, Érica? Então, a gente tem passado maus bocados com relação, inclusive, ao repasse do piso da enfermagem aqui em Natal. Quem é da iniciativa privada sabe. É uma luta árdua que a gente tem. Foi 3 décadas aí de luta à enfermagem para poder ter um piso que foi totalmente deturpado pelo governo federal. Hoje a gente chama de complemento, não atrelado a uma carga horária. É uma carga horária imensa para poder você ganhar. Não é piso, né? É teto. Então transformaram o piso da enfermagem nisso. E quando a gente vai para a iniciativa privada é pior ainda, porque enquanto o prefeito fecha esses equipamentos de saúde, ele compra leitos desses próprios equipamentos que deveriam existir, de fato, na iniciativa privada. Então, quando a gente vai para a iniciativa privada, esses trabalhadores que estão na iniciativa privada, tomando conta dos leitos que seriam do município, eles não ganham a mesma coisa que a gente que é servidor público. Então, tem a sonegação tanto da parte financeira, ganham muito precarizadamente, é um salário muito abaixo do normal, não tem direito ao reconhecimento, por exemplo, da enfermagem, que é a primeira maior categoria dentro da saúde. Não tem direito ao piso da enfermagem de fato, porque a prefeitura recebe o repasse do governo federal e não repassa hoje a gente está com essa dificuldade, não repassa para esses trabalhadores, e tem a mão de obra extremamente precarizada, porque trabalha muitas horas, não existe fiscalização. Então, um trabalhador da área da saúde da iniciativa privada que está tomando conta desses leitos que eram para ser de dentro do hospital municipal, do hospital pediátrico, da maternidade Araquém, que estão sendo comprados, né, alugados, como eles chamam, dentro da iniciativa privada, dos grandes empresários das redes hospitalares aqui de Natal. Inclusive, o prédio que a gente vive hoje é alugado do antigo hospital municipal, que é de um grande empresário aqui, de redes hospitalares de Natal, onde a cooperativa está lá dentro, a cooperativa médica. A gente também tem que falar que muitos milhões de reais vão para a cooperativa médica em Natal. Quando vai para a parte de direitos desses trabalhadores que tomam conta desses leitos, é totalmente sonegado. Então, existe também essa questão. Quando a gente fecha os leitos na rede pública, a gente acaba transferindo esse serviço para a rede privada. Quem vai tomar conta desses leitos na rede privada, desse serviço que seria da rede pública, onde a gente pode lutar por mais direitos como servidores públicos, acaba caindo nessa mão de obra que é extremamente precarizada e mal remunerada. E aí também vale reforçar, pessoal, que até dentro do serviço público também existe essa terceirização em outros tipos de trabalhos como de limpeza, recepção, e são trabalhadores que sofrem cotidianamente com atraso de salários, não é isso, Érica? Exatamente. Ultimamente, a empresa terceirizada que está dentro da rede hospitalar de Natal, a JMT, ela vem atrasando o pagamento do salário dos trabalhadores, alegando que a prefeitura não está fazendo um repasse mensal à empresa. A gente não sabe quem está falando a verdade, mas o que a gente sabe e a gente vê é que os trabalhadores estão tendo há quase 3 meses atraso salarial, saem de férias, não recebem férias, voltam, e esses trabalhadores das atividades fins, que a gente chama dentro do hospital, têm a mão de obra extremamente precarizada já por conta da terceirização, salários muito baixos e não recebem em dia. Nesse último mês, a gente recebeu a denúncia de uma barbaridade. A empresa ofereceu um cartão a juros de 100% para que essas pessoas usassem o cartão para comprar numa rede de supermercado. Então, a gente acha que isso é criminoso, inclusive, porque faz essa pessoa que não recebeu o salário ter quase que a obrigação
para poder se alimentar de comprar naquele cartão que eles oferecem a juros de 100%. Isso é um absurdo, é criminoso. Então, são redutos também. E a gente afirma, com toda firmeza, o PSTU aqui afirma que são redutos também de compra de voto, porque a terceirização gera os currais eleitorais por conta do desemprego, que é muito grande na cidade de Natal. A gente tem uma gama de muitas pessoas desempregadas nessa cidade, por falta de oportunidade, porque não tem emprego. Então, acaba que, na época da eleição, esses empregos, dentro dos equipamentos terceirizados, dentro das cooperativas médicas, são troca. Viram moeda de troca para voto, para poder eleger a bancada que o prefeito quer, para poder legislar a favor dele. A gente hoje, em Natal, não tem uma bancada de vereadores que fiscaliza o prefeito. Tem uma bancada de vereadores que fala lá, isso é público, porque as sessões da Câmara dos Vereadores são gravadas, que estão a serviço do prefeito e só votam o que o prefeito quer. Então, a gente quer reverter essa ótica e a população precisa saber que os vereadores estão ali para servir ao povo e para fiscalizar a prefeitura, fazer leis que tenham e deem direito ao povo e não passar o que o prefeito quer. Por exemplo, o prefeito diz que vai construir um novo hospital municipal numa área que não foi discutida com a população de Natal, onde o Conselho Municipal de Saúde não autorizou, né? Onde os cidadãos natalenses não puderam opinar com relação a isso, na zona sul de Natal, deixando a zona norte extremamente já periférica, uma região que já está numa região periférica, que tem poucos equipamentos de saúde de urgência e emergência, mais afastado ainda, e o prefeito está lá construindo, próximo ao UPA Satélite, um equipamento de saúde que ele já diz, que já nasce, dizendo que vai para a iniciativa privada, que é uma PPP, que é a iniciativa público-privada, que nada mais é que a privatização. Ele vai entregar, vai fazer tudo com recurso público e vai entregar na mão da iniciativa privada. Mesma coisa que ele fez com o Teatro Sandoval Wanderlei, é a mesma coisa que ele está fazendo, que ele está querendo fazer com o mercado público da Ridinha. Então, a gente precisa denunciar isso, porque quando esse hospital for construído, se for inaugurado ainda esse ano, vai passar por essa discussão também. Então, para que vai servir esse hospital municipal? Para quem vai servir? Para a iniciativa privada? A população vai ter acesso a leitos nesse hospital? Vai ter acesso a cirurgias eletivas, que é o que a gente tem carência hoje no município? A gente diz que não, né? Se for para a mão da iniciativa privada, não vai servir para a população. Nós nem queríamos, a gente lutou contra o fechamento do hospital municipal. A gente sabia o que ia acontecer após o fechamento. Já fazem 3 anos desde que o hospital municipal fechou. E hoje a gente vê uma fila imensa de pessoas precisando de leitos de UTI, precisando de cirurgia eletiva, precisando de internação psiquiátrica, que é outra coisa que a gente precisa conversar, que o hospital de Natal tinha 7 leitos, que eram mistos, né, para homens e mulheres, e hoje não tem. E as UPAs hoje, depois de mais de 20 anos, sem nenhum tipo de reforma ou ampliação, abarrotadas de pessoas, onde eram para entrar numa emergência, né, urgência e emergência, e depois eram para ser redirecionadas, que a gente fala, reguladas para um hospital, né? Então, tem essa situação caótica, fora a atenção básica, né? A atenção básica não tem nenhum tipo de olhar. A gente tem as unidades de saúde básicas caindo na cabeça, literalmente, dos usuários. Essa semana a gente teve um fato da cidade, a USF de Nazaré, que é a Estratégia da Saúde da Família, que foi interditada pela Defesa Civil com risco de desabamento. Então, tem essas questões que eles deixam sucumbir esses aparelhos de saúde do município para poder justificar essa compra, a privatização, a compra de leitos, a questão da terceirização e a entrega, né, dos nossos equipamentos públicos na mão da iniciativa privada. Assim, levando em conta tudo isso que a Érica está falando aqui, eu vou falar agora um pouquinho com o Nando, quais seriam as propostas possíveis, assim, pensando nesse mandato do PSTU, para tentar sanar, pelo menos a nível imediato, essas situações. Só para um dado assim
de um quadro que foi levantado a partir de um estudo do ILAES, que foi feito inclusive para o Centro de Saúde, que revela que nesses últimos 5 anos, né, que teve todo esse crescimento da receita, mas a gente mostra que as transferências do dinheiro público para a iniciativa privada, né, que isso que Érica pontuou, mas em termos de número a gente vê que para pessoa jurídica, que é onde vai o dinheiro para terceirização, que é para o pessoal que você falou, para trabalhar, que essas empresas terceirizadas, vai também para pagar, como a Érica falou, a questão da assistência hospitalar e o ambulatorial, né, que é extremamente privado, esses serviços para a prefeitura. A gente vê que nesses últimos 5 anos foram quase 600 milhões, né? Foram 564 milhões, para ser preciso, gasto com pessoa jurídica, né? Quer dizer, é uma privatização pura, né? A transferência do dinheiro público que poderia ser investido na rede pública é transferido para a iniciativa privada. E o que é interessante, né, que eles fazem uma campanha que o gasto com o pessoal, né, da saúde, né, do pessoal, gasto com investimento em pessoal, a gente vê que é extremamente reduzido. A gente vê que nesse mesmo período, enquanto ele gastou 564 milhões, para o pessoal da saúde ele gastou 393 milhões. Quer dizer, a diferença absurda. Isso mostra esse processo de privatização e do repasse. A gente vê que nesse período de 5 anos foi quase 60% que cresceu o processo de privatização. Isso não é uma característica só no município, no estado também. Há um investimento, há uma transferência do dinheiro público para a iniciativa privada, inclusive através dessa terceirização, que a gente chama que é um processo de privatização, né? Então, diante dessa realidade, o PSTU no seu programa que a gente está debatendo, está discutindo, né, Érico, nós vamos querer que esse dinheiro que é arrecadado dos impostos, que é um dinheiro público, seja investido nessa rede que foi construída há mais de 40 anos, uma rede pública do município de Natal. E que precisa, inclusive, né, passar por todo um processo de reforma. A gente vê unidades caindo, a gente vê UPAs pegando fogo, a gente vê espaços que são transformados em unidades de saúde que não tem a mínima condição, não suporta, inclusive, um número de pessoal que procura aquele serviço. Então precisa de passar por uma reforma muito grande. É por isso que quando a gente debate no nosso programa a necessidade de ter uma empresa pública de construção, porque a gente iria investir, inclusive, na ampliação dessas unidades públicas de saúde, né? Ou seja, teria uma empresa pública que estaria construindo nessas unidades, né? Como o hospital municipal está sendo construído, mas por uma empresa pública, que é uma forma, inclusive, do dinheiro público não sair pelo ralo, como acontece hoje com essas empresas privadas que vão construir. A gente sabe, a demora é tão grande para se construir uma unidade e ali vai embora o dinheiro. Então, essa outra coisa também que a gente fala é a questão do concurso público, que seria uma forma de melhorar, porque a gente sabe quando os servidores são efetivos, os servidores são de carreira, há um investimento muito grande na preparação desses profissionais, na formação, né, de que você meramente ser contratado por uma empresa terceirizada, né, que não se preocupa na formação do pessoal. E se é no quadro efetivo, o município pode investir na formação dos profissionais. Você está constituindo uma equipe que vai ter carreira dentro do serviço público e que possibilita ter um atendimento com mais qualidade, né? E falando também na questão da remuneração. Hoje você paga um valor altíssimo pela terceirização. Você poderia estar investindo na formação, no pagamento desses profissionais de carreira, dando mais condições para que o profissional se dedique, inclusive, dentro daquela rede. O que acontece hoje é que o salário é tão baixo que esses profissionais terminam, inclusive, procurando outra jornada de trabalho na iniciativa privada, e aí você fica, né, com a sua jornada super recheada, não tem tempo para nada. E o que é que acontece? O adoecimento, né, que é um dos problemas sérios que a gente tem, inclusive, na rede pública de saúde, né, os profissionais adoecendo. Ora, esses profissionais que foram considerados heróis, né, durante a pandemia, esses profissionais não são valorizados, né, inclusive pelo próprio médico que passou 6 anos ainda na prefeitura,
não valoriza. 6 anos e contando com mais de vice-prefeito, são 8 anos que estão na administração. E não valoriza os profissionais. Então nós estamos nessa batalha, nessa luta para dar um salto grande, né, nesse debate, se apoiando nos movimentos aí da saúde para debater, discutir e possibilitar que a gente possa avançar em ter uma rede pública de saúde com qualidade, que pelos recursos que tem, era possível se avançar. Isso mesmo, até falando um pouquinho sobre a questão dos servidores em si, né? O último concurso da saúde de Natal foi em 2018. De lá para cá a gente já tem aí um bocadinho de tempo, onde ainda existem pessoas que lutam pela convocação do cadastro de reserva, mas há uma necessidade urgente de um novo concurso, não é isso, Érica? Exatamente. É um concurso que já vai aí para 6 anos, né? Vai vencer agora dia 10 de setembro. Foi uma luta muito grande, inclusive, para homologar esse concurso em 2018, para ter as chamadas, inclusive via judicial. Elas ocorreram agora no final desse concurso. Porém, a prefeitura não aponta a data de um novo concurso, que é inconstitucional, né? Mais de 5 anos uma cidade, inclusive a capital do estado, ficar sem concurso público. Inclusive, o concursado, quando ele entra na rede, não é, Nando? Ele vai fortalecer a questão da Previdência, que hoje a gente vê que tem um rombo. O prefeito já fez uma nova reforma, porque não tinha dinheiro, teve que implementar, e foi passado como um trator na Câmara dos Vereadores, um saque no fundo previdenciário do município, porque para cobrir despesas na questão da Previdência, a falta de trabalhadores efetivos gera também um rombo na Previdência Social do município de Natal. Então, a terceirização não vai gerar dinheiro para a questão da previdenciária de Natal. E a gente faz esse debate. A rede de Natal está extremamente com um dimensionamento abaixo do esperado. Os conselhos de saúde falam isso. Isso não é uma coisa que a gente está falando da boca para fora. Os sindicatos da saúde falam isso. Nós temos um subdimensionamento de trabalhadores na rede municipal de Natal. Nós passamos por uma pandemia, uma das piores crises, né, que aconteceram no último século, crise sanitária. Então, morreram muitos profissionais, inclusive o Brasil, no mundo todo, foi onde mais morreram profissionais de saúde de Covid-19. Nós adoecemos, um subdimensionamento também gera adoecimento, porque a gente acumula muito trabalho, atende muitos usuários, os usuários aumentaram porque o adoecimento é geral, muitas doenças ficaram represadas durante a pandemia da Covid-19, outras doenças que não era Covid-19, que não podiam ser atendidas naquele momento de crise, né, pandêmica, ficaram represadas, e agora a rede, que é totalmente desestruturada, porque é muito sucateada, não teve ampliação, não teve reforma, não teve concurso, ela agora sangra, sofre, ainda mais com o fechamento dos equipamentos de saúde que a gente falou, que eram extremamente importantes. Um hospital municipal que tinha 60 leitos clínicos não existe mais. 60 leitos clínicos faz total diferença na vida de uma cidade como essa. Um hospital pediátrico que tinha 7 leitos psiquiátricos e hoje tem uma epidemia de questões psiquiátricas dentro da primeira infância, que é uma coisa que a gente precisa falar. Não ter um hospital infantil que lide com isso, que tenha profissionais especializados para atender esse público, gera o que a gente está vendo hoje nas UPAs. Questão de agressão física a trabalhadores, enfermeiros tendo seus braços quebrados, técnicos de enfermagem sendo ameaçados de morte, porque 2 técnicos de enfermagem numa medicação de uma UPA que atende 500 pessoas por dia não dão conta de fazer medicação. E a população que não está de encontro com o gestor maior, que é o prefeito Álvaro Dias, desconta dos trabalhadores que estão na linha de frente. Então, hoje a gente tem essa questão de falta de segurança nas unidades de saúde, o estrangulamento da rede de saúde por conta do fechamento dos equipamentos mais importantes, um hospital, uma maternidade, um hospital pediátrico, o subdimensionamento de profissionais por conta da falta de um concurso público robusto, que tenha muita vaga prevista,
porque a gente sabe que hoje a procura é maior, e essa questão da precarização também do servidor público, porque no município de Natal, desde que Álvaro Dias assumiu, ele continua a mesma política do antigo prefeito, do Carlos Eduardo, que também está aí concorrendo à prefeitura, que é de sonegar direito dos servidores públicos de Natal, não só na saúde, na educação, em todos os setores do serviço público, mas na saúde, hoje em Natal, todos os direitos que a gente tem, precisamos judicializar. Em relação a isso, Érica, vale salientar para o povo que está nos escutando agora, que hoje os servidores que são aí precarizados, que sofrem com todos esses ataques, que já precisam lidar diariamente nesses serviços públicos, hoje são impedidos judicialmente de lutar por seus direitos, tendo greves e atividades criminalizadas e judicializadas, não é isso? Exatamente, a gente faz uma greve para lutar pela concretização de direitos que são básicos, database e gratificações. Pasmem, a cidade de Natal é onde tem a maior quantidade de trabalhadores da saúde sem direito à insalubridade, que é a saúde é a primeira vertente que tem, e era para ser uma coisa automática, e a gente tem que judicializar para ter direito à insalubridade. Trabalhamos, inclusive, na pandemia, com mais de 70% dos servidores sem receber insalubridade, numa pandemia, e tendo esse direito negado. Então, quando a gente faz greve, é o último instrumento que a gente tem, depois que não tem diálogo com o gestor. Esse gestor quase não senta com nenhuma categoria. A saúde de Natal não baixou a cabeça para o prefeito Álvaro Dias, fez greve, e quando ele não conseguiu cooptar esse segmento da categoria para estar ao lado dele, né, baixando a cabeça, se curvando às vontades e a truculência desse gestor, que é o prefeito Álvaro Dias, ele, juntamente com o judiciário daqui, ilegalizou nossas duas greves. Desde 2022, né, a gente teve a última database em 2022, então há 2 anos essa categoria não tem database, que é uma lei. A gente vem fazendo greve porque não tem diálogo com a prefeitura, e agora, por 2 vezes, foi judicializado, e estamos até hoje, mais de 1 ano, esperando que tenha um parecer do desembargador que judicializou a greve, para tirar a nossa greve da ilegalidade. A gente nem greve está podendo fazer. Fazemos assembleias e fazemos movimentos, atos, mas é um absurdo uma cidade como essa ter esse impedimento, né? Uma coisa como se fosse molde de ditadura, e a gente luta contra isso, porque é o nosso instrumento para poder ter os direitos garantidos, que não estão sendo garantidos há muitos anos, né? Estão sendo sonegados os servidores públicos, até mesmo para pleitear um novo concurso. Porque só nessa luta, né, numa luta, na pauta também faz parte um novo concurso para ter mais gente, para ter mais dimensionamento. E quando a gente fala para a população que a gente vai fazer greve, a gente não luta só por questão salarial. Nós também, na nossa pauta, os trabalhadores da saúde lutam por questão de estrutura, que é o mais gritante. E não adianta a gente ganhar, a gente fala muito assim, não adianta a gente ganhar um salário maravilhoso e trabalhar em condições terríveis. Não adianta, porque a gente não vai ter saúde para isso. A gente cuida da saúde dos outros, mas quem vai cuidar da saúde da gente? Então a gente também dialoga com a população e também reivindica a questão da estrutura, da reestruturação das unidades de saúde. E só um ponto para reforçar o que a Érica está falando, que agora a gente vivenciou na campanha salarial da saúde, foi a argumentação da administração, do prefeito, que a possibilidade do salário aumentar era muito difícil, porque ia ameaçar a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, uma lei que foi criada ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, que todos os governos se apoiam nessa lei para combater o direito do trabalhador ter seus salários reajustados. Inclusive é interessante, porque ele alega a lei tem 3 patamares importantes dessa lei, né? Que ela tem o limite máximo, que é 54%, o limite prudencial, que é 51%, e o limite de alerta, que é 48%. Quer dizer, você pode chegar, hipoteticamente, até 54%, você não está passando por cima da lei.
né? O que acontece é que nesses últimos 5 anos só teve um momento em que se aproximou o limite prudencial, que foi em 2022, foi justamente no período da pandemia, que foi necessário contratar e dar mais incentivos no salário do profissional naquele momento, que chegou a um pouco mais de 50%. Na maioria, inclusive dos anos, desses 5 anos, ficou bem abaixo, né? Inclusive agora, atualmente, foi um estudo que foi feito pelo IAS, provou que estava abaixo do limite de alerta, né? E mesmo assim, eles mantêm esse tremendo arroz salarial, sem querer garantir o reajuste de salário que a categoria pediu. Então mostra que os governos eles não querem ter um tratamento e uma valorização dos profissionais da saúde, né? Mostra que não tem interesse, né, em ter inclusive profissionais que seja valorizado, que reconheça inclusive um nível profissional, que invistam nos profissionais. Essa é uma situação que a gente vai lutar para acabar. Porque para garantir um serviço de saúde, além de ter toda a infraestrutura, né, inclusive os equipamentos, a medicação, você tem que ter também profissionais valorizados, que é uma forma de garantir um serviço com qualidade, né? Então é uma batalha que a gente acha que na prefeitura, né, que luta pelo socialismo, que vai se apoiar na classe trabalhadora, a gente vai lutar para investir no pessoal. E a gente falando também na realidade onde esses servidores estão impedidos de fazer greve. Qual é a consequência disso para você, Nando? Nós fizemos agora, completou 60 anos do golpe militar. E a gente viu que na época do golpe militar, eles se apoiavam muito na transformar as greves em um instrumento ilegal. Combatiam, inclusive, as greves, intervinham no sindicato, destituíam diretorias. O que é a grande contradição que a gente vê, inclusive, no momento que a gente está vivendo, depois de 60 anos do golpe militar, são governos utilizarem essa mesma prática. A gente vê Fátima Bezerra, que foi diretora do nosso sindicato da educação, que eu faço parte, fui parte com ela da direção do SINT, durante vários mandatos, e a gente vê que ela utilizou esse recurso na greve da saúde. Exatamente. Que é uma categoria que enfrentou, que fez todo o enfrentamento contra os ataques aos direitos da categoria de saúde. A gente vê o prefeito, né, que para a gente, como ele tem um alinhamento com os setores da direita, como se apoiou em Bolsonaro, né, a gente nem estranhou tanto ele utilizar esse mecanismo, né, de pedir a ilegalidade na greve. Até por ter, inclusive, apoio dentro desse sistema jurídico que é ultrapassado, arcaico e que não valoriza, inclusive, o conjunto e os direitos da população, né? Sempre tão favorável a dar essas decisões àqueles que são os algozes da sociedade. Dificilmente a gente vê um juiz, né, ter uma decisão favorável aos trabalhadores. Isso mostra que esse sistema que nós vivemos dentro do capitalismo, dentro do Estado capitalista, ele tem lado. O lado é daqueles que estão no poder, não é o lado da classe trabalhadora. E nós estamos aí, né, vimos e acompanhamos essa situação, esses ataques ao direito democrático, que é uma greve, um instrumento legítimo. Ou seja, os trabalhadores passaram vários meses tentando negociar, buscando saídas, apresentando propostas, soluções para resolver o problema tanto da saúde pública, porque a greve ela não é só pela questão salarial, é pela qualidade do trabalho, pelas condições necessárias para que o profissional possa desenvolver suas funções e que possa ter condições de fazer um bom atendimento à população. E foi por isso que surgiu a greve, né? E a gente vê que eles não estão nem aí, né? É um desrespeito total. E eu acho que um governo, né, que levanta a bandeira do interesse da classe trabalhadora vai dialogar com os movimentos, né? Vai inclusive chamar os movimentos a procurar essas saídas, inclusive discutir de forma democrática com a classe trabalhadora respostas para essas demandas que são colocadas. Esse é o caminho que a gente tenta reforçar. É o caminho que a maioria desses partidos que hoje estão no poder, e alguns que inclusive saíram do movimento da classe trabalhadora, dão as costas à classe trabalhadora. E o pior do que é isso, se alinha a esses partidos da direita, como a gente vê agora o processo eleitoral,
né? Partidos que tiveram origem na classe trabalhadora se juntam, se somam com setores que historicamente atacam os direitos da classe trabalhadora. As coligações é uma mistura, é uma salada grande nos municípios pelo Brasil afora. E aqui em Natal não é diferente. A gente vê o MDB junto com o PT. A gente vê o vice de Natália do PV que já governou Natal. A gente vê Paulinho da União Brasil, que tem 3 ministérios no governo federal. A gente vê o Carlos Eduardo, que foi o senador do PT na última eleição. Então é uma grande salada, né? E o problema que a gente enfrenta nessas discussões todas é a limitação, né? De fazer a campanha, a mídia fechada, a mídia não abre para que candidaturas como a nossa tenham espaço para fazer o debate. Não somos chamados para os debates, para as entrevistas. Então isso revela uma eleição que é uma eleição de carta marcada. Nós estamos ainda nesses processos para aproveitar os espaços que se tem também para opinar e para fazer a denúncia dessas limitações. Quer dizer, nós vamos insistir no debate, fazer as discussões e lembrando as Zagallo, como a gente lembrou da outra vez, eles vão ter que nos engolir, né? Exatamente. Inclusive, espaços como esse podcast, pessoal, é super importante para as pessoas que buscam outros tipos de informação de forma alternativa, conseguir ter uma visão, né, diferente e saber que sim, existem alternativas para a política em Natal. E aí o que eu gostaria também de trazer, de resgatar um pouquinho a situação da rede própria de saúde de Natal, Érica. Aí a gente tem algumas UPAs, alguns hospitais ainda que restaram, UBS, USF, e eu gostaria de saber, assim, como está a situação dessas estruturas hoje em Natal. Então, do jeito que a gente começou a discutir, né, é uma situação caótica, precária, inclusive calamitoso. A gente pode dizer que hoje Natal vive uma calamidade na saúde pública. As UPAs, como o Nando bem lembrou, vira e mexe, pega fogo, cai uma porta, um usuário entra em surto e tenta agredir um servidor, mofo por todo lado, Defesa Civil interditando, vigilância sanitária, que é o próprio equipamento do município, né? Uma instituição dentro do próprio município, a serviço do município, fechando como CAPES Leste, tendo que intervir, porque é uma coisa desumana. Inclusive esses usuários que são pessoas que têm problema, né, de adoecimento mental, pessoas com deficiência, pessoas que têm esse equipamento para poder fazer o tratamento correto, que a gente também faz a luta antimanicomial. A gente não quer que volte ao mesmo estilo manicomial, né, de outrora, que é de encarceramento dessa população com adoecimento, com doenças psiquiátricas, com deficiência. A gente não quer esse tipo de modelo manicomial. A gente faz a luta antimanicomial. Os CAPs e as residências terapêuticas, elas vêm para fazer esse novo modelo, né, de lidar, para poder as pessoas viverem e conviverem socialmente. E hoje Natal faz com que esses equipamentos sucumbam até o fechamento, até via a própria instituição do governo fechar, como a vigilância sanitária. Então a gente vive uma situação calamitosa, de CAPs sendo fechados. A gente era para ter pelo menos uns 10 CAPs funcionando aqui em Natal, porque vem verba para a saúde mental, na saúde. O reflexo também do governo do estado, fechar os leitos psiquiátricos no João Machado, porque a gente precisa de um hospital, gente, para atender pessoas que têm adoecimento mental. Essas pessoas não têm só problemas psiquiátricos. Essas pessoas são humanos. Elas também têm adoecimento cardíaco, problema oftalmológico, problemas com diabetes, hipertensão. Então, elas precisam de um hospital quando elas têm adoecimento de outra clínico, né? No que a gente chama. Hoje, com o fechamento dos hospitais, o fechamento do próprio João Machado, dos leitos clínicos do João Machado, que precisam ser um leito especial, é um leito que a gente chama de leito psiquiátrico, mas para atendimento clínico, porque essas pessoas precisam do olhar psiquiátrico também, foram fechados. E para onde essas pessoas vão?
Vão para as UPAs. A gente recebe denúncias, não são mensalmente, gente, são denúncias diárias de pacientes que estão ficando represados dentro das UPAs de Natal, das 4 UPAs que tem em Natal, a Potengi, a Pajuçara, a Esperança e a UPA Sul. Essas pessoas estão ficando internadas porque não tem para onde ir, porque não tem hospital para receber. Reflexo do fechamento do hospital estadual, dos leitos clínicos psiquiátricos e reflexo do fechamento dos leitos clínicos psiquiátricos do hospital municipal. É uma política vergonhosa do governo federal, estadual ao municipal. A gente chega até a nem entender, né, que eles se colocam como esquerda, extrema-direita, direita, mas no final das contas aplicam as mesmas políticas. Por exemplo, o Lula não revogou a questão que o Bolsonaro fez de corte para a verba para a saúde mental. Existia um corte no governo do Bolsonaro, diminuiu o repasse para os estados e para os municípios. E o governo Lula virou as costas, não fez nenhuma revogação disso. Então isso reverbera no município que já está extremamente caótico, com UPAs que foram inauguradas há 25 anos atrás e não teve nenhum tipo de ampliação. E a população só tem essas UPAs para recorrer. Então eu digo que hoje Natal passa por uma situação de calamidade pública na saúde. É uma situação de que se você precisar de um leito de UTI, não vai ter. Você vai ficar numa UPA represada até aparecer regulação. Você tem que entrar na justiça para fazer uma cirurgia eletiva. Se você tiver um infarto, você vai morrer na frente da UPA. Não tem condições de atender a população inteira da Zona Norte em 2 UPAs. Já tentaram, inclusive, fechar a pediatria da UPA Pajuçara. A gente acompanhou essa questão, mas foi uma coisa tão dura que a população não aguentou, aquelas mães de Pajuçara, que elas fecharam a avenida, lutaram para o restabelecimento da pediatria, agora funciona de forma precária. Funciona de forma precária. Se a gente for no equipamento, se a gente mostrar as fotos, as UPAs são em containers, né? Naquele modelo de container. Então, ferrugem, buraco, risco de queda de porta, enfim. Tantos usuários de Natal estão passando por essa situação de calamidade na saúde, mas os servidores que trabalham nesses equipamentos de saúde extremamente sucateados na atenção básica, nas estratégias da saúde da família, nos hospitais que ainda restaram, nos poucos, né, na maternidade. Hoje, Natal, um natalense não tem direito a nascer com dignidade. Uma mulher, ela está parindo numa escada por falta de elevador dentro de uma maternidade que é mal estruturada, não é pensada da forma que é. As mulheres sofrem violência obstétrica. O primeiro natalense desse ano, que nasceu na cidade de Natal, nasceu numa escada, gente, porque estava faltando elevador. No primeiro dia do ano, foi reportagem, deu reportagem, saiu em todo lugar, mas ninguém faz nada. O prefeito não sofre nenhuma punição, nenhum juiz, nenhum desembargador que vem legalizar a greve da saúde faz nada contra o prefeito, não bota um processo. O Ministério Público fecha os olhos. Nós denunciamos a questão da estrutura, o Ministério Público vai no hospital e diz que está tudo bom, está tudo ótimo. Eles falam que está tudo bom e está tudo ótimo porque não é o parente dele que está numa UTI mofada, com um monte de bactéria e infecção cruzada, não é um parente dele que nasce numa escada, não é uma esposa dele que pare e sofre violência obstétrica, não é um parente dele que tem um surto psiquiátrico e é contido com crepom e numa cadeira, num corredor, de forma extremamente desumana. Essas repartições, né, do Estado, elas não intervêm porque não precisam desse equipamento de saúde, mas a maioria da população de Natal, ela necessita desses equipamentos. Então a gente luta para que, como o Nando falou, essa rede de saúde que hoje vive uma situação de calamidade pública, ela seja vista com outros olhos e ela seja reestruturada de fato. E a gente não, como a gente não tem, né, tempo de TV, inclusive a gente é boicotado de entrevistas quando a gente está candidato, né, as redes, as emissoras boicotam quem está à frente nas lutas dos trabalhadores da saúde hoje aqui em Natal. Esse espaço de mídia alternativa é o único lugar que a gente tem para hoje dialogar
com a população, com os trabalhadores que querem ouvir esse tipo de conteúdo, né? Querem saber a verdade, o que está por trás de toda essa, eu falo, canalice, que a Prefeitura de Natal, junto com os seus vereadores mequetrefes, porque eles não servem para nada, a não ser para apoiar o que o prefeito manda, o prefeito quer, não ajuda em nada a população de Natal, porque eles fecham os olhos, né? Nem eles mesmos, a própria Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores que existe, gente, uma Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores para fiscalizar essas questões de estrutura, de violência, de fechamento de unidades, ela não funciona. Ela não funciona. É importante dizer que Natal, ela tem uma questão também que é muito delicada, que é a questão de violência sexual infantil. Natal é a terceira capital do país com maior índice de violência infantil, tanto violência física como violência sexual infantil. E foi obrigado, a partir do Ministério Público, ele teve a obrigação de abrir um equipamento, pasmem, dentro já do mesmo hospital que recebeu a maternidade, que recebeu o hospital municipal, que recebeu a pediatria, que é o Abraçar, que é um equipamento dentro do hospital, uma sala, porque veio verba do Ministério da Saúde por conta do alto índice de violência sexual infantil que existe numa cidade, uma capital de pouco mais de 700 mil habitantes. É a terceira capital do país com maior índice de violência sexual infantil. E quem acompanha o SEDECA Renascer, as instituições que acompanham essa questão, que são instituições, né, filantrópicas, enfim, o próprio Ministério Público diz que essas crianças, além de sofrer violência sexual infantil, elas sofrem violência institucional. Porque quem for lá fiscalizar aquilo, vai ver que aquilo não serve, não presta. Essas crianças sofrem violência sexual e ainda sofrem violência institucional. Do mesmo jeito que a população de Natal está sofrendo também, a violência institucional. Porque, como a gente falou aqui no início, é obrigação do Estado, né, assegurar um SUS público 100% estatal e de qualidade, não é de qualquer forma, né, igualitário, todo mundo tem que ter acesso ao SUS, não é à toa que todo mundo, um dia, eu digo assim, a saúde, você passa pela saúde de um jeito ou de outro, pela mão de um trabalhador da saúde, ao nascer, nós estamos lá, e ao morrer, nós estamos lá, então todo o processo de vida de qualquer ser humano tem um trabalhador da saúde em algum momento da vida. Inclusive, quem tem um poder aquisitivo melhor, uma hora ou outra vai ter que ir na unidade de saúde para poder receber as primeiras vacinas do seu filho, né? O seu filho vai ser vacinado numa rede pública de saúde, e aí o SUS garante isso. Então, é por essas e outras, né? Mas até estão privatizando também as vacinas, né? Exatamente. Tem um processo, mas ainda as primeiras vacinas, elas são garantidas pelo SUS. Então, quem tem o menor poder aquisitivo, o maior poder aquisitivo ainda passa pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, com a questão das vacinas. Então, esse paradoxo que a gente vive de sucateamento para justificar a privatização do serviço público, estamos vivendo agora na saúde. Fomos aplaudidos durante a pandemia da Covid-19 e agora estamos sendo desaplaudidos pelo judiciário e pelos gestores locais, né, que não valorizam a saúde de forma alguma e não atendem ao que a população quer e necessita, né? E para resolver essa questão, Nando, quais seriam aí as principais propostas desse mandato do PSTU Natal com essa alternativa de mudança e, melhor, né, de transformação para a capital potiguar? Olha, são 20 anos que essa política, né, PPP, de parceria público-privada, ela foi aprovada, né? Ela foi, inclusive, aprovada no governo de Lula, né? E é uma política que todos esses governos têm aplicado, né? Essa é uma situação gravíssima, porque foi um governo que, de origem da classe trabalhadora, que historicamente se levantou contra as privatizações e que aprovou uma política que facilita, que mudou, vamos dizer, o apelido do que a gente chama de privatização direta, né? Para PPP. E que aí muita gente cai nessas armadilhas, achando que é uma parceria e, portanto, por ser uma parceria agrega
né, soma, fortalece. E a gente tem visto, inclusive, né, de todo esse debate que a gente fez aqui, que serve como fuga de recursos públicos, que deveria existir para o fortalecimento da rede. Então a grande batalha nossa é lutar para que a rede pública, para que o serviço público seja fortalecido, né? E pegar toda a nossa arrecadação que sai pelo ralo para a iniciativa privada, para engordar esses tubarões dos hospitais, esses tubarões aí das cooperativas, fazer com que esses recursos fortaleçam a rede pública, a unidade, com construções de prédios, com condições, né, para atender a população, com fortalecimento de uma política de prevenção, né, que ajudaria bastante a diminuir os custos da urgência da emergência, que seria fundamental, que não existe essa política de propagar a prevenção com uma atenção básica, uma coisa extremamente necessária e fundamental, até para economizar nos gastos da saúde e aproveitar melhor esse recurso. Isso seria uma necessidade, uma batalha que daríamos, né? Então a conclusão de tudo isso é que todos os recursos públicos venham para as iniciativas públicas. Esse é o fundamental, né? Como a Érica falou que está no nosso programa, é 100% SUS, do Sistema Único de Saúde. Essa é a grande batalha, né? E nós lutamos para que a população entenda, e que muitas vezes a propaganda é tão reforçada de que o serviço público é ineficiente, que não presta, que o importante é ter hospitais privados. E o que a gente vê é que os hospitais privados têm, né, problemas sérios. Recentemente eu estava na parada de ônibus ali para pegar o ônibus para o trabalho, lá na Mossoró, e uma funcionária de um dos hospitais privados ali da região comentando e falando das dificuldades que esses profissionais têm, né, para desenvolver seu trabalho dentro desses hospitais, inclusive de serem reconhecidos. E ela, inclusive, reclamando de direitos que eram parte, como o direito de acesso ao tratamento deles na unidade, a limitação que tem o atendimento deles agora, o corte de alguns exames que eles faziam nas unidades, não tem mais esse direito, reclamando disso aí. Aí a gente pensando, bom, os profissionais que são fundamentais para atender e garantir o serviço, eles não têm direito de ser atendido naquelas unidades. Quer dizer, qual é a visão que uma iniciativa privada tem? O lucro, é lucrar, né? E a gente sabe que quem tem plano que chega para ser atendido, inclusive, tem que passar pelo aquele sistema de atendimento para ver se está em dia, né? Porque senão não é atendido. Num hospital público, muito pelo contrário, quando você chega, inclusive, numa condição extremamente de uma urgência, todos os profissionais fazem de tudo para aquele paciente ali, né, seja atendido de imediato. Ou seja, não vai passar por um cadastro, não vai ficar esperando se está com as condições, né, de inscrição dele no Sistema Único de Saúde. Não, você é atendido, é socorrido, como diz a palavra literalmente. Diferente de uma unidade privada, e você fica sentado, deitado, esperando que o sistema, né, garanta que você tem condições de ser atendido, ou seja, em condições financeiras, se está em dia. Então, a valorização do sistema público é fundamental. E as pessoas têm que entender que é a rede que garante. A gente viu na pandemia. A gente viu países que tem um sistema privado que você tem que pagar a vacina, né? Que você morre com as doenças. Porque você vai num país como os Estados Unidos, tem pessoas que, para ser atendidas, há uma dificuldade. Não tem um sistema como o nosso, uma rede básica que atende a população. Inclusive até doenças muito assim simples para nós hoje em dia, para um tratamento como diabetes e tudo mais, nos Estados Unidos é uma realidade onde as pessoas morrem por diabetes por não ter dinheiro para comprar insulina, para seguir seus tratamentos. Exatamente. Com todos os problemas que nós temos no Brasil, no país, a conquista do SUS, que foi de muita luta, né, na década de 80,
né, que foi aí reconhecido dentro da Constituição que foi aprovada, né, foi uma conquista do movimento, que garantiu esse sistema, que inclusive a cada momento e a cada dia o corte de verba, agora com o arcabouço fiscal, né, aprovado a nível federal, no Congresso, com o apoio do governo Lula, né, a gente vê que há cortes na saúde. Muito. Né? E isso aí se reflete na saúde estadual, na saúde municipal. Né? Então é uma situação que a gente enfrenta para lutar, para manter, como a gente diz no nosso programa, 100% de SUS. Né? E isso é muito importante, a população se convencer da necessidade desse sistema se manter de forma gratuita. Né? E avançando mais ainda, com tratamento, com acesso à medicação mais complexa, muito cara. A gente vê campanhas nas redes sociais para as pessoas adquirirem determinado medicamento que é caríssimo, é uma fortuna. Né? Tem pessoas que precisam tratar determinadas doenças e o medicamento é alto, tem que fazer a vaquinha, né? Tem que pedir ajuda. Né? E a luta nossa é para que inclusive, as pessoas que inclusive necessitam desse tipo de medicamento têm acesso. E para isso você tem que a verba pública, os recursos públicos ser investidos nas unidades públicas. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo Socialista. Hoje falando sobre saúde. Desde já agradeço muitíssimo a presença de vocês, Érica. Muito obrigada também pelo convite, né, para o Papo Socialista. A gente vai estar aí também em outras oportunidades conversando sobre outras questões, mas foi um momento muito legal para estar denunciando as questões de saúde pública aqui de Natal. Também agradeço a sua participação, Nando. Deveria ser normal se ter direito à saúde e toda a sociedade na sua magnitude pudesse com igualdade alcançar a plenitude. Mas a viril crueldade dos homens desse sistema explora e segue esmagando, causando grande problema, exclui o direito à vida com desigualdade extrema. Então é a realidade hoje no Brasil que nós vivemos, e um partido como o nosso que levanta a bandeira do socialismo, que luta pela igualdade, que dá uma batalha para que inclusive toda a população que é excluída, né, a juventude massacrada, tenha acesso ao direito humano. Né? Então essa é a batalha que a gente faz, essa é a batalha que a gente constrói no dia a dia, que um partido como o nosso, ele não surge só na época das eleições, ele está nas greves, ele está nos movimentos, nas lutas por ocupação, nas lutas pela terra. Né? E nesse momento agora a gente entra nesse processo eleitoral para levantar esse programa que nenhum outro candidato que está dentro do sistema irá levantar. Então a nossa voz é fundamental nesse momento, que é a voz daqueles que estão sendo explorados e massacrados pelas políticas governamentais. Muito obrigada mais uma vez. Existe sim uma alternativa, a gente convida vocês a continuar nos acompanhando nas redes sociais para as próximas edições do Papo Socialista, como também resgatar aí outros episódios em que falamos sobre outros assuntos também. Já tem disponível sobre transporte e moradia. Convido você a acompanhar o Instagram do PSTU, PSTU_RN. E é isso, pessoal. Até a próxima.